Pessoal, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos a essa live. O principal objetivo, o principal motivo de nós estarmos aqui nesta tarde, aproximadamente aí 4 horas, falta 2 minutinhos, eu vou aproveitar para... Robertson Cereja, um abraço aí, xará. Quando um Robertson vê outro Robertson, chama atenção. A todos vocês que já entraram aqui, que Deus continue abençoando, Cristiano, vocês lá, pessoal de Lucélia, que Deus abençoe, Jéssica, Kelly, Luísa, Deus abençoe, Samantha, Deus abençoe, Bruna, Deus abençoe, Luiz já está por aqui também, Sara também, que acabou de entrar. A todos vocês, que Deus abençoe de uma forma poderosa, e nós já contamos com a intercessão de cada um de vocês. Nós estamos aqui exatamente para falar de salvação e graça de Deus. Já já vou convidar o pastor Luiz para estar aqui falando com a gente, falta um minutinho. E é interessante você já convidar pessoas que estão feridas, machucadas, pessoas que por algum motivo não estão mais no local onde elas já estiveram um dia. Talvez você mesmo que esteja ouvindo é uma dessas pessoas, está nessa situação. É muito importante nós falarmos de graça, muito importante nós falarmos de perdão e de restauração nos dias que nós estamos vivendo. Se der tempo, nós temos aí aproximadamente 1 hora para nós explanarmos isso, porque o Instagram, melhor dizendo, eu falo Facebook, acaba derrubando a live depois de 1 hora, né? Então nós temos aí um bom tempo para a gente poder estar na comunhão do Espírito Santo, em torno da Palavra de Deus e em nome de Jesus, falando um pouquinho sobre isso. Pois bem, já vou aqui me preparar para chamar o pastor Luiz para a live. Jéssica, Deus abençoe. Ana, Deus abençoe. Thaís, Deus abençoe também. Vai chamando a galera, vai compartilhando, vai mandando, para a gente poder aqui bater um papo legal e vidas serem restauradas, edificadas. Às vezes tem pessoas precisando, né, de uma palavra só. Precisando de apenas uma palavra, para que tenha a vida restaurada, que se encontre com o Senhor, e isso é muito, muito bom e a gente quer que isso aconteça. Então nós pedimos a presença e a manifestação do Espírito Santo nessa live para abençoar cada uma das vidas que estarão vendo. A gente vai deixar gravado, então quem não conseguir ver nesse momento vai ter aí 24 horas para estar vendo, e com certeza vai ser de muita valia e muito proveitoso. Já quero falar que é uma honra e um prazer, é um privilégio enorme ter vocês aqui e também poder fazer isso com o meu irmão, meu amigo, também um abençoadíssimo aí, homem de Deus, usado, pregador do Evangelho, pastor Luiz. Então eu vou chamá-lo que já está na hora, né? Vamos lá ao que interessa. Deixa eu procurar ele aqui para chamar o Luiz para esse bate-papo. Fernando, Deus abençoe. Stephanie, Deus abençoe também. Marilda, Deus abençoe. A todos vocês. E aí, mestre? Pai do Senhor. Paz, meu amado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, graças a Deus. Uma honra. Obrigado pelo convite. Honra minha. Com certeza isso é algo que provém de Deus. Eu tenho a convicção de que nessa tarde o Espírito Santo pode usar as nossas vidas, nossas experiências de vida também. E eu já estou com o caderninho de esboço aqui para anotar, porque eu sei que tem coisa boa. Tem coisa boa vindo por aí, né? Deixa eu ajeitar aqui as coisinhas. E para quem está só no meu Insta, né? E ainda não conhece o pastor Luiz, é um grande homem de Deus, abençoadíssimo. Eu sempre falo do pastor Luiz quando o vejo ministrando, nas conversas e por quem ele é, eu sempre vejo da seguinte forma: o que define a vida dele, o ministério, é a palavra unção. Eu sempre disse isso para ele, sempre disse isso também para outras pessoas, e quando eu vejo o pastor Luiz ministrando, me vem sempre a definição da palavra unção. Se você ainda não viu, é tremendo, é tremendo. Vale a pena convidar para ministrar na sua igreja. Pode falar, meu querido. Agradeço aí. É um privilégio sempre estar com você. Você também é uma inspiração para o nosso ministério. Mas tudo
que eu sei, eu aprendi com ele, irmão. Malemar sei falar a paz do Senhor. Então, o Robertson é um mestre e nos guiou aí por um longo caminho. Ele é um grande exemplo de ministro, um homem íntegro. E eu tenho um respeito muito grande pela vida do Robertson. Eu agradeço a Deus por essa amizade. Eu estava contando para ele ontem que algumas vezes eu vi ele ministrar e a gente era de ministério diferente. Uhum. E eu falei um dia com Deus, falei, Deus, eu quero ter essa amizade, quero ter ele como meu amigo. E passou-se o tempo e hoje, por bondade de Deus, misericórdia, me alcançou e a gente hoje congrega na mesma igreja. Então sempre quando ele sobe no altar eu falo, opa, hoje tem aula grátis. É sempre uma Amém. honra poder ouvi-lo. E... Aí os irmãos estão vendo, né? Ele tá falando que tem aula grátis. Dá uma olhada ali atrás dele ali. Um dia eu vou ter 10% daqueles livros ali. Ele fala de aula grátis. Mas tudo bem. Meu querido, a gente conversou um pouquinho antes, né? Sobre o tema, o que a gente falaria, o que a gente buscaria em Deus para falar. Eu acho que a gente já pode, de repente, começar pela questão da salvação em si. As pessoas, de repente, ministram, e às vezes nós corremos esse risco também, como ministros da palavra, de ministrar e não expor ao certo, não expor de maneira precisa por que a pessoa precisa ser salva, né? E do que a pessoa precisa ser salva. Porque assim, de repente, do modo que a gente coloca, alguém que tenha muito dinheiro, que seja bilionário, vai olhar a proposta que o evangelho que a gente está pregando traz e de repente pode até dizer assim, não, mas isso aí o meu dinheiro compra, né? Porque a gente às vezes está focado, e quando eu falo a gente, é na igreja de um modo geral, né? Generalizando assim, abrindo, ampliando o leque. A gente de repente prega que é necessária a salvação exatamente para que os problemas sejam solucionados, né? Para que a pessoa encontre uma nova vida, mas essa nova vida tem a ver com questões financeiras, que são campanhas que as igrejas fazem, enfim. Então acho que a gente pode iniciar esse bate-papo, essa conversa, exatamente sobre a salvação. O que você pensa acerca da salvação, a necessidade de ser salvo, por quê? Qual é a sua visão sobre isso? Isso é um tema importante que a gente estava comentando. Eu acho que falta muito isso nos nossos púlpitos hoje em dia. O explicado da salvação, o que significa ser salvo, o que é ter uma vida diante de Cristo. Cristo é o pioneiro, ele que abriu o caminho para a gente ter essa liberdade e juntamente com a salvação a gente tem o tema graça, dessa graça nos alcançar. E através da ministração, através da palavra de Deus, quando a gente se entrega a ela, quando há uma proposta do nosso próprio eu em servir a Cristo, aí está uma mudança de vida. A gente fala que o dinheiro ele consegue chegar a certos pontos, mas o dinheiro em certas circunstâncias da nossa vida ele é limitado. Mas porém Jesus Cristo, para alcançar a nossa vida, ele se entregou na cruz, dando um exemplo que não havia limitação, não somente em questões financeiras, mas em questão de amor pelo próximo. E eu acho que isso é o que está faltando nos dias de hoje. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente sobre pessoas que foram feridas, que estão caídas, e a gente vê que o recurso financeiro não alcança essas pessoas. Mas um simples eu te amo, um simples abraço, um simples, levante e anda, porque Jesus conta com você, Jesus está com você. Isso faz uma diferença, porque causa um impacto por fora. Vai impactar a alma, o coração daquela vida que está ferida. Então a salvação ela nos traz uma proposta. E a proposta é viver uma vida diferenciada de tudo aquilo que a gente já viveu, de tudo aquilo que a gente já passou na nossa vida. E a gente que aceitou a Cristo, ou você que está ouvindo, eu te convido a participar desse momento. Porque a gente pode ir por vários lugares, o dinheiro pode nos levar e nos trazer de volta. Mas Jesus Cristo não leva nenhuma dimensão, nenhuma proporção, que não há dinheiro nesse mundo que nos possa entrar nessa dimensão que Cristo nos oferece. Então a salvação, ela vem completando tudo aquilo que falta dentro da nossa vida, em questão financeira, em questão de ética, em questão de amor, em questão de carinho, essa questão de afeto. A salvação ela vem trazendo tudo isso para completar aquele vazio que a gente tem dentro da nossa alma. A gente vê
tantas pessoas que têm tantos bens financeiros, mas chegam em casa, eles encontram um vazio, ele está passeando dentro, talvez, do seu carro importado, há um vazio dentro da tua alma, mas a gente que é simples, às vezes andando pela rua, a gente começa a sentir Deus, a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo e há uma alegria no nosso coração. A salvação, ela é oferecida a todos. Basta a gente dar um passo e aceitar ela e dar as mãos com Cristo e andar, né? Levando a nossa cruz dia após dia. Eu acho que é necessário que a gente demonstre também, exponha a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. Nas nossas ministrações, quando se expõe a salvação, numa conversa dessa que a gente está tendo, acho que há uma falta de entendimento de Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a pessoa que está ouvindo a mensagem do Evangelho, aquilo que a gente ministra ao coração dela não dá base para que seja posto um espelho diante dela e ela se reconheça pecadora, né? Eu creio que todos nós que aceitamos a Cristo, que viemos através da mensagem do Evangelho, nós tivemos dois encontros. O primeiro com a mensagem da cruz, com o Evangelho, com Jesus, e o segundo com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. A gente observa, por exemplo, Pedro, ele andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, acompanhou Jesus, ouviu a voz de Jesus, foi um dos 12, e dentre os 12, um dos 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Então ele foi um dos mais chegados, mas chegou um momento na vida dele que Jesus disse: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os irmãos, você vai... né? Aí a gente vê o que aconteceu com Pedro, a negação, depois a restauração dele, e a palavra de Jesus dizendo, então apacenta as minhas ovelhas, enfim, a transformação daí sim aconteceu. Eu acho que para a conversão ser genuína, tem que ter esses dois encontros. A percepção de quem Jesus é e a percepção de quem eu sou. Eu vejo a distância que tem entre mim e Jesus. E o Espírito Santo provoca em mim esse entendimento e vê quem eu sou na questão de ser pecador, na questão do vazio existencial, como eu vi nos comentários aí, muito bem colocado, de que só existe dentro de mim um espaço que pode ser preenchido só pelo Espírito Santo, só por Deus. Então acho que falta muito disso nas nossas ministrações, e, de novo, quando eu falo nossas, ampliando o leque, não minha e sua, mas de um modo geral como igreja, né? E é muito, muito isso que você disse também, realmente. Essa questão de Pedro, ela é sucinta para os nossos dias, é muito forte, porque há uma diferença entre você se converter, você aceitar Jesus, levantar sua mão dizendo, eu aceitei a Cristo, e você entregar a sua vida a Cristo realmente. Porque tem pessoas que aceitam a Jesus, mas porém ela bloqueia situações ou partes da sua vida onde Cristo não tem uma, tipo, entre aspas, uma permissão para entrar. Aquela pessoa não deixa Cristo trabalhar. Porque quando nós aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai mover a nossa vida. E é interessante que tem situações que Deus vai tirar coisas, vai afastar pessoas. E isso, para o ser humano, às vezes ele não quer ter percas. Ele acha que evangelho é só ganhar, ele acha que evangelho é só conquistar, é só avançar. Mas o evangelho, a primeira coisa, a gente tem que vencer o próprio eu. A gente tem que se diminuir na presença do Senhor e deixar Cristo viver na nossa vida. O evangelho é um espelho, onde eu olho e reflito a minha imagem dizendo, sou falho, sou pecador, e há uma necessidade tremenda na minha vida de ter Cristo sobre mim, de ter Cristo na minha vida. Paulo um dia estava dizendo, olha só, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E logo ele vai dizendo, eu trago comigo as marcas. Então o evangelho é viver uma vida plena, uma vida voltada para Cristo, mas uma vida onde Cristo vai marcar a nossa história. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente sente um aperto no coração, tem hora que a gente olha para a direita e para a esquerda e fala, acabou, não tem saída, mas logo entra a presença do Espírito Santo, vem trazendo a palavra de Jesus Cristo, e aonde Cristo está, Ele vai abrindo portas, Ele vai conduzindo a gente em um caminho pleno, esse caminho da salvação é um caminho poderoso, é um caminho de manifestação de glória de Deus, e é coisa que a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender. A gente acha que entregar a vida para Cristo é somente ir para o culto da quarta, ou o culto da domingo, ou a escola dominical.
dominical, salvo, entregar a vida para Cristo é muito mais do que isso. É uma vida cotidiana, é uma vida de experiência, é uma vida de amor, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. Eu estava conversando com um amigo, eu falei, e eu ouvi isso muito do nosso pastor, o nosso pior inimigo não é o diabo, é a gente mesmo. É vencer o próprio eu. É a gente aceitar que Cristo ele está para mudar a nossa vida. Mas, repito, tem partes da nossa vida que a gente não abre mão, a gente não deixa Cristo trabalhar. E era o que Pedro estava fazendo. Eu ando com ele, eu me assento com ele, eu ouço ele, mas ainda eu não deixei ele mover algo que está dentro de mim. Quando ele nega 3 vezes, aí parece que aí ele sente, ele fala, poxa, ele me avisou lá atrás. Eu andei com ele, sentei com ele, mas ele me avisou lá atrás que isso poderia acontecer na minha vida. E é o que Cristo vem falando com várias pessoas, avisa, Cristo alerta, mas a gente não dá espaço para ele trabalhar. Mas a gente entende através do Evangelho que Cristo abriu o coração, que Cristo deixou, que, melhor dizendo, Pedro abriu o coração, Pedro deixou Cristo trabalhar na vida dele. Tanto que ele pega um sermão e 3.000 almas aceitam a Cristo. É o que Cristo estava falando, Pedro, você vai apacentar ovelhas, Pedro, daqui a pouco você pega esse evangelho que eu te ensinei, e vai ser um evangelho genuíno. Até então, o Pedro estava vendo um evangelho onde Cristo movimentava as coisas, onde Cristo curava, onde Cristo falava uma palavra que libertava. Agora o evangelho que está na vida de Pedro está transformando pessoas. Até então, Pedro estava vendo vidas sendo transformadas através de Jesus. Mas agora vidas estão sendo transformadas através do evangelho que está na vida de Pedro. Através do caminhar com Cristo, do conhecer a Cristo. Então é algo muito forte na nossa vida, é algo que a gente tem que deixar Cristo trabalhar. Mas entenda, o trabalhar de Cristo não, às vezes não é do jeito que a gente pensa ou da maneira que a gente quer. Às vezes Deus nos leva para o deserto, a gente às vezes passa pelo vale, mas há uma promessa que Ele está conosco em todos esses momentos da nossa vida. Acho que quase sempre não é da forma que a gente pensa, né? E nem da forma que a gente quer. É isso aí. A gente observa, Pedro, tem uma canção antiga até, acho que é Walter Júnior, se não me engano, quem canta, agora não me lembro, que chama Pedro. E ela diz assim, Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, puro engano, Pedro apenas pó. Eu acho muito interessante a fala dele, porque o nome Pedro significa isso, né? Um fragmento de pedra e tal. E Pedro, na afirmação dele, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus só dá uma olhada e fala assim, Pedro, como quem diz, eu conheço o fim de tudo desde o começo e eu sei quem você é melhor do que você mesmo. Antes que o galo cante, você vai me negar. Então, assim, o que chama a atenção é que, a despeito de quem nós somos, a graça de Deus continua sendo. Ainda que a gente não seja, a graça de Deus continua sendo, né? E Pedro tem esse encontro, tem essa restauração depois, porque há um choque de realidade. Foi muito bem colocado, que você diz, de você olha para Jesus e você percebe a sua condição. Eu sempre costumo dizer que nós temos uma imagem a perseguir. Né? Não é à toa que Isaías diz, olhai para mim, sede salvos. Não é à toa que Paulo vai dizer em Colossenses que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ele é a imagem de Deus, nele reside toda a plenitude da divindade. Porque eu penso que nós, como fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, nós temos uma imagem a seguir. E de padrão, entende? O padrão que eu tenho para seguir não é o meu líder, o padrão que eu tenho para seguir não é a minha denominação, o padrão que eu tenho para seguir não é um professor que eu tenha, o padrão que eu tenho para seguir é Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos. Né? Na Bíblia, a primeira vez que foram chamados cristãos, em Antioquia, né, foram chamados cristãos porque refletiam Cristo. Então, assim, nós temos um padrão, né, de entendimento. Então, eu olho para Jesus e eu olho para mim e eu vejo quão distante eu estou de Jesus. Né? Então, é esse choque que nos traz a vida. Essa imagem de olhar para Jesus e ver quem eu sou e quem Ele é que nos traz a vida. Né? Hebreus 10, 20, se não me falha a memória, diz que foi inaugurado um novo e vivo caminho. Então nós temos um caminho para trilhar que não é uma vereda apenas, é uma pessoa, né? É um novo e vivo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que nós temos para trilhar, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, tem vontade. Sendo uma pessoa, tem pensamento. Sendo uma pessoa, tem voz. Sendo uma pessoa, tem caráter, né?
E nós precisamos cada vez mais ouvir a voz, seguir a mente de Cristo e ser moldados segundo o caráter dele. Então nós precisamos ser salvos, e eu penso que uma das coisas mais importantes nesse aspecto é primeiro de nós mesmos, de quem nós somos. Nós precisamos ser salvos de quem nós somos. E quem nós somos? Pecado. Porque nós não pecamos porque... Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Né? É diferente. Então, ou seja, é bom, né? Nós somos uma máquina de pecado. Né? Então, Cristo trabalha primeiro em mim, na essência de quem eu sou, no que o pecado produziu de arruinar essa imagem conforme a semelhança de Deus na minha vida. E o Espírito Santo me produz esse novo e vivo caminho para andar, para caminhar, que é com Jesus, é andar com uma pessoa. É aí também que muita gente se acha indigna e imperfeita. É interessante isso. Muita gente diz assim, não, mas eu sou imperfeito, né, para poder seguir Jesus, ou eu não estou em condições ainda de aceitar Jesus. E às vezes nas nossas igrejas, em cultos, seja dentro de um templo ou não, muitas pessoas deixam de aceitar Cristo, de se render, de se entregar, porque elas sabem que tem muita coisa para mudar nela, mas elas não percebem que é exatamente para mudar essas coisas que elas devem fazer isso. Cristo veio realmente para isso, para trazer essa mudança na nossa vida. E essa mudança é tão interessante isso, porque essa mudança traz tanto impacto na nossa vida, como na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Através dessa mudança se cria um testemunho de uma vivência com Cristo. E esse testemunho alcança pessoas. Então, isso é muito forte, porque traz uma ligação não somente com você e Cristo, mas traz uma ligação entre as pessoas também que estão ao seu redor, que estão te olhando, que estão te observando, que vão vendo o moldar de Cristo sobre a tua vida. E nessa função, a gente começa a aprender que o ser humano ele é tão pecador, e ao mesmo tempo há uma necessidade tão grande de Cristo. E quando se aceita este evangelho, quando se aceita Jesus, quando se aceita a viver esta vida mediante ao Senhor, uma vida reta, uma vida de intimidade, uma vida de renúncias, a gente começa a observar que cada dia mais a gente vai precisando. Eu tenho um costume de dizer que todo dia eu preciso aceitar Jesus Cristo, devido ao eu que está dentro de mim. Devido à pessoa do Luiz, ela tem uma facilidade muito grande em pecar, em contradizer tudo aquilo que Cristo está propondo, mas dentro de mim há um fluir do Espírito Santo. E esse fluir do Espírito Santo é que vai nos mantendo, que vai nos sustentando, e a gente vai renunciando dia após dia na nossa caminhada. Então, caminhar com Cristo é viver essa vida de renúncia, mas não quer dizer que em todo momento você vai levantar sorrindo e vai dizer, pronto, eu vou vencer e ninguém vai parar, e ninguém vai me parar, ninguém vai me resistir, ninguém vai me bloquear. Há bloqueios na nossa vida. E se a gente não ter uma determinação, é interessante isso, se o ser humano não for determinado a viver uma vida mediante a Cristo, ele para, ele vai desistir. Mas quando você está determinado a vencer, pode vir pedra, pode vir calúnia, pode vir aflição, pode vir deserto, pode vir mar, que você vai entender que Cristo está com você, Cristo está sobre a tua vida, e a palavra do Senhor já diz, né? Operando Ele na nossa vida, ninguém vai impedir. Então, na nossa caminhada, a gente vive esses momentos. Né? Nem todo dia a gente está sorrindo, nem todo dia a gente está transbordando, mas a gente entende que naquele dia de aflição, o Espírito Santo está ali para consolar a gente. E a vida acaba ficando firmada sobre a rocha, né? Que é ouvir e praticar a palavra. Eu estava vendo os comentários, o Ederson está aí também, o Daniel eu vi comentando ali. Tem bastante gente aqui com a gente, né? Sejam muito bem-vindos. E o André Brás também participando. É interessante essa questão de sermos chamados para algo que para nós parece muito distante, que é a santificação, mas ao mesmo tempo Deus nos dá condições de estarmos em santidade, em santificação. Eu acho que a santificação ela é muito deturpada e muito mistificada. E a santificação é bem simples, a meu modo de ver. É simplesmente entre aspas, porque é um milagre, é uma coisa muito grande, né? É o Espírito Santo habitar o crente
e dar a capacidade, o entendimento, desenvolver nele a mente de Cristo para ele viver como Jesus quer que viva. Então, assim, os meus pecados, eles não tornam Deus mais Deus ou menos Deus, quando eu peco ou deixo de pecar. Mas o meu pecado dissolve a minha alma, né? O meu pecado corrói o meu ser. O meu pecado faz separação entre mim e Deus. E o Espírito Santo vem exatamente para produzir a regeneração nesse aspecto. Então, muitas pessoas, eu já vi isso várias vezes, ela tem um vício, ela de repente tem algo que ela gosta muito e é difícil até renunciar. Algumas coisas na vida de muitas pessoas têm até uma produção de reações químicas corporais, né? Como, por exemplo, entorpecentes, qualquer tipo de droga. E as pessoas olham e falam assim, não, mas para mim vai ser muito difícil deixar isso para seguir Jesus. Nem tanto porque ela gosta daquilo mais do que ela quer seguir Jesus, mas porque ela vê aquilo como uma barreira para seguir Jesus. Tipo, aquilo está me impedindo, eu preciso primeiro largar isso para depois seguir Jesus, quando na verdade é o oposto. Você vai para Jesus e o Espírito Santo tira de você tudo aquilo que é necessário, né? É isso aí O que mesmo. você pensa nesse aspecto? Não, é isso aí mesmo. As pessoas que vê esse bloqueio, né? De, tipo, que nem você citou, uso entorpecente, ou eu bebo, ou eu fumo. E é interessante que elas mesmas criam esse bloqueio, diminuindo, né? Até diminuindo o poder e a autoridade que Cristo tem acima de todas as coisas da nossa vida. Então, o você andar com Cristo é essa vida de conquista, é essa vida de libertação dia após dia. É fato, eu me converti, quando eu me converti, ao andar com Cristo, com o tempo, ele foi me limpando, ele foi me purificando. Não foi do dia para a noite, não foi no estralar de dedos. É lógico que Cristo pode fazer isso e ele tem toda a autoridade de a pessoa que aceitou Jesus, ele já não tem mais aquele desejo em beber, em fumar, em usar drogas, mas a gente conhece pessoas que ela reluta isso dia após dia, né? O próprio Paulo falou assim, eu tenho um espinho na carne, eu vou ter que conviver com isso, eu vou ter que olhar para Cristo e viver isso dia após dia. Então tem situações na nossa vida que Cristo dá as condições para a gente viver uma vida de santidade com Ele. Eu acredito assim, que Cristo vai nos dando o caminho para a gente viver essa vida de santificação. Mas o interessante é que toda vez que eu olho para aquilo que o meu corpo ou a minha carne deseja, eu logo vou clamar o sangue de Jesus, eu logo vou suplicar ao Espírito Santo e entra a ação divina de Deus sobre a minha vida. Um dos maiores erros do ser humano é olhar para o seu pecado e parar de olhar para Cristo. Olhar para o tamanho que é o desejo da carne e deixar de olhar para o Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo. Com certeza a pessoa vai cair. Paulo eu gosto muito de ler sobre Paulo, porque Paulo nos traz tantos caminhos dentro desse evangelho, tão simples que as pessoas complicam de tal forma, porque o próprio Paulo está dizendo, eu olho para Cristo que é o meu alvo. Paulo, em vários momentos, imagina um camarada sendo chicoteado. O camarada está preso. E porque ele está pregando o evangelho. Ele matava, agora estão querendo matar ele. Paulo tinha circunstâncias e questões que olhar para Cristo e falar, eu estou te abandonando, eu estou deixando. Porque eu estou seguindo a minha vida, eu estou indo pelos seus caminhos, olha o que tudo está sobrevindo sobre a minha vida. Mas ele entendia que dia após dia era Cristo, a ação do Espírito Santo, que sustentava a vida dele. Então, você que está nos ouvindo aí, ou que depois vai nos ouvir, eu quero te dizer, dá o primeiro passo. Vai para a igreja, aceita Jesus, deixa Cristo trabalhar na tua vida. Mas o que os meus amigos vão dizer, que a minha família vai... Tem muito aquela questão, Robson, agora está se escondendo atrás da Bíblia, né? O que a gente ouve muito, né? Agora aceitou Jesus, está querendo ser santo. Mas você aceitou Jesus para santificar a tua vida mesmo. Sim. Você aceitou Jesus para mudar de vida. Se você for para a igreja para manter a mesma vida, não adianta, mas você vai para a igreja para mudar de vida, para ser uma pessoa melhor. Aí tem umas pessoas que já são mais ignorantes, falam, agora ele é o santarrão. Não, ele mudou de vida. Ele viu que aquilo já não fazia mais bem para ele. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, as primeiras vezes, eu sempre estava em roda de amigos, e o caminho da igreja eu tinha que passar por esses amigos. E nos primeiros dias que eu fui, eu lembro que eu escondi a minha Bíblia embaixo do braço, e com vergonha dos amigos, eu escondi ela para mim poder passar.
E um amigo me chamou e eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, era justo o braço onde a Bíblia estava embaixo. No que eu levantei, a Bíblia caiu. E o meu amigo falou assim, você está indo para a igreja, né? Daí eu peguei e falei, eu tô indo porque eu quero mudar de vida, quero mudar de situação. E foi interessante que através desse testemunho de mudança de vida, eu consegui aproximar meus amigos de Cristo, consegui Uhum. aproximar muitas pessoas do Evangelho. Então, quando a gente cria esse bloqueio, fica muito difícil da gente caminhar com Cristo. Mas quando a gente entende que eu estou indo lá para ter uma mudança de vida, eu estou indo lá, eu uso drogas, mas eu estou indo lá para Cristo me libertar das drogas. Eu bebo, mas eu estou indo lá para Cristo me libertar da bebida. Então a gente entende sobre isso que Cristo vai fluindo e vai trabalhando no coração do ser humano. E o interessante, Luiz, é que, por exemplo, o ato simples de você ouvir a mensagem do Evangelho, dizer eu quero Jesus e tomar essa decisão, é um ato simples, mas a decisão é muito difícil, né? É muito difícil da pessoa tomar. Eu falo por mim, por mim. Eu julgo que o meu encontro pessoal e real com Cristo mesmo foi lá entre 13 e 14 anos. Aqui em casa nós estávamos todos afastados e ocorreram várias coisas que eu digo que literalmente Deus foi buscar a gente lá onde a gente estava. Literalmente. Só que assim, eu era ainda um adolescente, roqueiro, skatista e tal, e tinha, tinha os Mas tá meus vendo? gostos. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa, né? Ia ter que abrir mão de algumas coisas que eu gostava bastante. Eu lembro do dia que primeiro minha mãe se reconciliou, e foi tremenda a forma com que aconteceu e tal. Depois ela comunicou para o meu pai decidiu também que ia se reconciliar, e eu até hoje eu não sei se naquele dia eu aceitei Jesus ou se eu reconciliei. Porque assim, a sensação que eu tinha, eu nasci dentro da igreja, então a sensação que eu tinha é que eu sempre pertencia a ele, mas eu estava afastado. Mas eu nunca tinha tomado uma decisão por mim, de não, eu quero. Então até hoje eu não sei o que eu fiz, eu só sei que eu fui. Mas relutando ainda, porque eu pensava em tudo aquilo que eu tinha que jogar fora e tal. Aí eu lembro meu pai pegou e disse assim: vamos voltar para Jesus? Eu falei, vamos, mas assim, um vamos tipo misturado com não sei se eu quero, com eu já sou dele, sabe? Só que, Luiz, eu nunca senti tanta paz, eu nunca senti tanta graça, sabe, como naquele dia. Assim, foram alguns passos da onde eu estava até a sala da casa da minha avó. Quando eu entrei na sala da casa da minha avó, porque a gente morava no fundo da casa da minha avó, era como se o céu tivesse ali já, sabe? Foi uma presença tão grande e começou a passar um filme pela minha cabeça, da minha vida toda até lá, até aquele dia, e eu lembro que eu começava a chorar copiosamente e eu soluçava, eu não conseguia parar de chorar. Assim, pra você ter uma ideia, os irmãos oraram por nós, a gente foi tomar um café, porque crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? A gente foi tomar um cafezinho, comer umas coisas lá, e só eu tava chorando de soluçar, a gente, lógico, todo mundo com o olho vermelho e tal, só que assim, o que eu tava sentindo era tão forte e marcante que eu não conseguia parar de chorar até na mesa do café, sabe? Então, assim, a condição que a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo se encontra não é uma questão de vida e como é a vida, é morte. Porque a Bíblia diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição que se encontra todo ser humano sem Jesus. Então não é questão de dinheiro, não é questão de barganha com Deus, não é questão do que Jesus pode dar, né, de coisas financeiras ou materiais. Não é questão nem de cura física, é uma questão de sair da morte para a vida. Né? Então a sensação que dá é que a gente vive e a gente agora é vivo para Jesus. Tipo, a gente existe para Deus. Não que não existisse antes. Porque toda pessoa que nasce passa por Deus, porque é Deus quem dá o espírito de vida. Até o ateu. É Até o verdade. ateu. Então, assim, não é uma questão disso, é uma questão da paz que excede todo entendimento e de como isso é tremendo. Você sai da morte para a vida, sabe? É uma coisa transformadora. E eu Isso nunca esqueço. é interessante o que você está dizendo sobre estar na igreja e de repente tomar aquela decisão. Eu não sei se eu estou aceitando Jesus ou se eu estou firmando os passos. É o que eu assim vejo muita gente dentro da igreja dessa forma, Sim. né? Que ainda carregam a Bíblia, que dizem ser crente, mas ainda que não tiveram uma experiência verdadeira
com o Espírito Santo, com o Evangelho de verdade. E você relatando tudo isso, essa foi um impacto, né? Um impacto que o Espírito Santo trouxe sobre a sua vida e que trouxe uma mudança de postura, de caráter, de comportamento. E foi um momento de entrega a Cristo. É que nem eu falei, eu acredito que há uma diferença entre levantar a mão e aceitar Jesus e entregar a sua vida para Cristo, né? Quantas pessoas levantam a mão e dizem, eu sou evangélico, mas as atitudes, o comportamento dele não diz isso, não mostra isso pra gente, né? Então nós vemos que quando há essa entrega, a sua casa está guardada, a sua família está guardada. É o que muita gente não entende, é que vai para a igreja e fala, por que está acontecendo isso, e aquilo outro, mas não houve uma entrega, uma confiança em Cristo, uma confiança que Deus vai abençoar a tua casa, que Deus vai mudar o teu lar, essa confiança tão concreta na vida da pessoa. Então essa é a diferença de muitas pessoas que estão na igreja. Tem pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus porque há uma entrega realmente. E tem pessoas que acham que estão servindo a Jesus, mas literalmente não estão. É só a casca realmente. Mas o que Cristo quer não é apenas uma casca. Cristo quer você por inteiro. Ele quer o teu corpo, Ele quer a tua alma, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua mente. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender, vem uma questão na minha mente agora, sobre a conflitos dentro do lar. E a gente tem que entender que Cristo veio para trazer paz. Cristo veio para trazer amor. Cristo veio para trazer harmonia. Então, se alguma coisa que está dentro da tua casa aqui tem que sair, são os espíritos demoníacos. Não a tua vida, não você deixar o teu filho, deixar o teu esposo, não deixar a tua família, em coisas que a gente vê as pessoas nesse estado, né? Há uma questão que daqui a pouco eu já queria entrar com você sobre, que a gente comentou das pessoas que estão feridas, e aqui já pegando um gancho sobre tudo isso. Então falta essa entrega, falta esse compromisso com Cristo, falta esse depósito de oração que a gente tem. É muito mais fácil a gente ficar uma hora de Facebook, Instagram, do que uma hora, meia hora de joelho, 10 minutos de joelho. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, mas quando se há um propósito, se há um compromisso com Cristo, a gente começa a vencer, né? É tão interessante que a gente vê tantas pessoas que há propósitos e fazem campanha, fazem oração, e quando conseguem aquilo, cadê a pessoa? Só conseguiu o que queria, deixou Cristo, deixou o Evangelho, deixou a igreja. Então Cristo não chamou a gente para isso. Cristo chamou a gente para vivenciar dia após dia a palavra e os milagres que Ele tem para a nossa vida. É como se eu quisesse Jesus como administrador das minhas finanças, eu quisesse Jesus como meu médico, eu quisesse Jesus como meu juiz, no sentido de resolver causas na justiça que eu tenho. Eu quisesse Jesus como tudo, menos como Senhor da minha vida. É isso aí. Porque quando é Senhor, né, aí muda a história, porque Ele vai governar tudo, né, independente da minha vontade, independente da minha permissão. Ele é Deus. Né? Isso aí. Uma questão, Luiz, antes de a gente entrar então nesse assunto das pessoas feridas, machucadas dentro da igreja, e eu tenho algumas coisinhas para considerar sobre isso também, eu sei que você também, é importante ressaltar que a graça de Deus, ela vem de uma fonte só, que é Jesus. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A fonte da graça de Deus não é a denominação, a fonte da graça de Deus não é estatuto denominacional, não é tradição. A fonte da graça de Deus não é teologia sistemática, a fonte da graça de Deus é o sangue de Jesus, mas ela é multiforme. Sim. Então, você tem coisas que eu não tenho em relação a que Deus precisa trabalhar, e eu tenho coisas que você não tem. E é assim com todos nós. Então, o que nós precisamos entender é que todos nós temos histórias diferentes, vidas diferentes, vícios diferentes, construções psicológicas diferentes, mas todos nós temos que nos parecer com uma pessoa só, que é Jesus. Então, olha só, é só o Espírito Santo consegue fazer isso. Essa aí eu vou anotar para o esboço. Só o Espírito Santo consegue fazer isso, de pegar todo mundo diferente, que faz parte da igreja, e fazer com que todo mundo diferente seja como Jesus, se pareça com uma pessoa só. Então, assim,
Por isso que a graça é multiforme, porque tem muitas formas de construção social, psicológica, moral, de cada um de nós. E a graça se manifesta de várias formas. Então ela é uma só. Ela tem uma fonte que é Jesus. Mas ela produz na minha vida o que ela precisa produzir, que de repente já produziu na sua faz tempo. E na minha ainda Uhum. não. Você entende? Verdade. Então nós precisamos entender isso. É por isso que tem pessoas que elas estão bêbadas, sob efeito de álcool, elas entregam a vida a Jesus, naquele exato momento o efeito da bebida acaba, e tem muitos que até sentem e recebem uma experiência com o Espírito Santo na hora, diferente, que marca a Ah, vida. Né? E outras pessoas demoram alguns meses, algum tempo, ela vai aos poucos se libertando daquilo, mas o fato é, todas as coisas, no fim das contas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente precisa entender isso na vida dos outros e na nossa vida, né? E respeitar o tempo e respeitar a ação do Espírito Santo na vida das outras pessoas também. Então isso eu acho muito importante. esse respeitar o tempo, né? Muita gente não tem paciência para isso, né? Muita gente, Sim. né, quer no estralo de dedo, é que nem você falou, Deus vai trabalhando de forma e derramando algo sobre a nossa vida que é diferente para cada pessoa. E é isso que o ser humano precisa entender. Não é porque Deus fez na sua vida hoje que ele vai fazer na minha amanhã. É isso que a gente tem que entender. Há uma proporção para tudo na nossa vida. Tem coisas que Deus derrama. Então a gente começa a entender que Cristo vai trabalhando e vai nos moldando, né? Vai nos dando uma base, vai nos dando. O sustentáculo sempre vai ser Cristo, sempre vai ser o Evangelho. E acima disso a gente vai criando uma base, uma mente firmada em Cristo através de tudo isso aí. É a parábola dos trabalhadores na vinha, né? Vamos supor, um começou a trabalhar às 6 da manhã, aí o outro foi pego para trabalhar meio-dia, aí o outro foi pego para trabalhar às 3 da tarde e o outro 5 horas da tarde, mas para ganhar a mesma coisa. Aí o que começou a É, trabalhar às 6 da manhã já fala, poxa, não é assim, eu tô aqui ralando desde as 6 da manhã, aí o outro chega depois de mim e o outro chega no final do expediente e ganha a mesma coisa que eu tô ganhando. Aí a gente é obrigado a baixar a cabeça e ouvir do senhor da vinha, né? A vinha é minha. E o que eu combinei com você, da mesma forma que o que eu combinei com ele. Então é por isso que a graça de Deus realmente ela é multiforme e é essa a beleza em tudo, né? Do trabalhar de Deus e daquilo que a gente precisa aprender com o Espírito Santo. Você tem, sobre esse tema, esse assunto, você quer acrescentar mais alguma coisa? é interessante dessa proporção, e a gente daí já entra no tema a seguir, ministerialmente, né? A gente vê que eu praticamente passei uma boa parte da minha vida e ainda oro, assim, consagro a minha vida, leio Bíblia. Mas no começo, quando você aceita Jesus e há uma entrega e há um desejo, praticamente, nossa vida é parecida, de ministrar, a gente vai falar, vou orar o dia inteiro, vou jejuar a semana inteira e vou ler Bíblia o mês inteiro. É interessante que você vai praticando isso na sua vida, e aquele camarada que acabou de aceitar Jesus, Cristo desce sobre a vida dele, derramando uma proporção que você fala, poxa, eu passei o mês inteiro, né? O Nem mês dez por inteiro, cento. e eu consegui chegar no que o cara conseguiu na semana passada. Então nós vemos que isso é a graça de Deus, e isso para mim é a graça de Deus manifestando na vida das pessoas de várias formas. E a gente tem que entender, que nem você falou, ele é o dono da vinha. E quando ele olha como igreja, ele vê a igreja, né, em si. Então a gente temos que entender e, como você disse, abaixar a cabeça e falar, Senhor, o Senhor é dono de tudo. Então seja feita a tua vontade e estamos aqui para obedecer e caminhar nesse caminho que o Senhor está nos propondo, né? E acerca disso, Luiz, só complementar para fechar, Jeremias 18, né, que fala sobre o vaso, oleiro e tal. O vaso não se quebra na mão do oleiro, e não é que o oleiro quebrou o vaso, né? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então não é que o oleiro é ruim, é que o vaso
que não presta mesmo. A massa A ruim, né? massa, o barro que é frágil mesmo, né? Porque se eu disser que o oleiro que quebrou, eu tenho que dizer que não é tão perito naquilo que ele está fazendo. E a gente está falando de Deus, né? Uhum. Que sabe lidar com todas as massas de todos os vasos. Mas o vaso é frágil. Então, assim, não é só uma questão que eu vejo do pecado em si, que faz a gente se estragar, mas de querer forçar uma coisa que não é pra gente. Pra Então, gente. assim, a gente vê muitos ministérios, são relacionamentos, ministérios, né, decisões que a gente toma que vai produzir um estrago lá na frente. A gente vai se quebrar lá na frente porque a estrutura que Deus tá fazendo em mim é diferente de uma estrutura que está fazendo em você. Então você precisa passar por coisas e eu preciso passar por coisas e nós vamos enfrentar não somente coisas no sentido de luta, mas coisas boas também, ministerialmente, né, naquilo que Deus tem para as nossas vidas de promessas, que são diferentes um para o outro, mas Deus vai produzindo a estrutura necessária para nossas vidas, né, acerca disso. Então eu penso que se a gente forçar um pouco, aí pode se quebrar também. E falando em se quebrar, é daí que a gente entra, né, nesse outro tema que a gente tinha sentido de Deus de comentar, sobre Uhum. pessoas machucadas, feridas, sobre relacionamentos, ministérios, família, né? Muita gente que eu conheço afastada e se afastando ainda, muita gente precisando, né, de uma palavra, precisando talvez de só uma palavra para tudo voltar a aquele desejo de buscar Deus, aquela graça de antes. E a gente tem encontrado pessoas na caminhada, mas principalmente nós, tanto eu quanto você, também na nossa vida, a gente já passou por situações que nos machucaram bastante e foi um aprendizado, né, para a gente ser também luz na vida das pessoas e transmitir isso que nós aprendemos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, abrindo esse tema, sobre esse tipo de coisa que acontece e que tem muito também, muita gente machucada. Aí eu já vou acompanhar o gancho do Jeremias 18, nessa parte em que o próprio oleiro, né, o vaso se quebra na mão dele, ele vai fazendo esse vaso novo, né? Uhum. Então, nesse período em que pessoas estão machucadas e eles olham para si mesmos, porque houve uma queda, um pecado cometido. É interessante que as pessoas acham que o pecado é só fornicação, é só adultério, Uhum. né? E é Uhum. algo generalizado aí na vida de muita gente, pensamentos assim. Mas antes da queda, a pessoa, antes do ato se cometer, a pessoa já estava caída há muito tempo. Já vinha esse desejo dentro dela. Ela não caiu somente no ato, ela caiu já lá atrás, nos pensamentos, na proporção que ela tinha. Só que o difícil hoje, Robertson, que eu vejo no nosso sistema, no nosso dia a dia, são pessoas confiáveis ao nosso redor. Hoje a pessoa, ela praticamente se quebra por inteiro. Pessoas se afastam da igreja, pessoas que estão machucadas, porque ela já não encontra pessoas de confiança para se abrir, para sarar as feridas. A gente estava comentando que na nossa caminhada a gente trouxe muita marca e a gente fica perguntando para Cristo por que de tudo isso. Mas hoje a gente entende que essas cicatrizes que a gente carrega é para sarar feridas de muitas pessoas que estão com as feridas abertas aí. Sim. Então a gente começa a entender que tem muitas pessoas hoje que elas se sentem só praticamente dentro da igreja. Não há mais aquela confiança, porque hoje, se a gente expor algo para algumas pessoas, ela praticamente já é Instagram que vai estar sabendo, é Facebook que vai estar sabendo. Eu estava ouvindo um pastor ele comentando algo, aconteceu algo no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, o comentário já estava lá, já estava sabendo. Então, a gente não tem aquele cuidado mais, não tem aquele amor de estender a mão, não tem mais aquele, ó, vamos tratar isso aqui, a gente vai te sarar. Né? Eu acho que a igreja foi chamada para sarar as feridas. O oleiro é interessante, o vaso quebrou, o que o oleiro foi fazer? O oleiro não pegou a massa, abriu a lixeira e jogou lá dentro. Não, ele pegou a mesma massa e falou, eu vou te moldar. É a mesma massa, é a mesma pessoa. Então entenda, na casa de Deus não existe uma lixeira onde a gente pega, isso daqui não presta mais, vou jogar fora. Não, Deus pega essa pessoa e vai trabalhar novamente na vida dela. É interessante que no decorrer do nosso ministério, da nossa caminhada, existem pessoas oportunistas. Existem pessoas que estão do nosso lado só porque a gente tem algo a oferecer para ela. Mas quando ela encontrar alguém que tem algo
algo a oferecer mais do que a gente tem, essa pessoa acaba nos abandonando. E eu vejo que aí há muitas feridas na vida de muitas pessoas através disso aí. Pessoas que lá atrás serviram para alguma coisa. Pessoas lá atrás que serviram para a igreja. E de repente essas pessoas foram descartadas, essas pessoas foram deixadas de lado. Mas eu creio que nessa tarde a gente está aqui para te ajudar, para estender a mão e para que essa ferida aí seja curada. Né? Você tem uma longa trajetória aí, muito mais do que eu, e passou por vários momentos também de altos e baixos dentro do Evangelho, ministrando a palavra. Tem pessoas que você conhece, pessoas que estão te abraçando, de repente essa própria pessoa que te abraçou, você virou as costas, é a mesma pessoa que está te acusando, está te apontando. Então isso não é Evangelho, isso não é salvação, isso não é graça sendo derramada. Isso é o ser humano dentro de si mesmo, demonstrando que ele é ruim, que ele é mau, e há uma necessidade de Cristo sobre a vida dele. Mas eu entendo que quando a pessoa toma... A pior atitude da pessoa não é cair. A pior atitude da pessoa, para mim, é querer ficar caída. Exatamente. Porque quando ela cai e volta para Cristo, Cristo continua de braços abertos dizendo: vou restaurar a tua vida. Vou trabalhar de novo sobre a tua vida. Mas o ser humano dentro de si, ele é difícil para perdoar, ele é praticamente difícil de esquecer, ele é difícil de abraçar novamente, ele é difícil de estender as mãos. Então que a graça de Deus venha nos acompanhar. A gente, por bondade, misericórdia de Deus e essa graça que nos alcançou, a gente ministra a palavra de Deus e a gente vê tantos amigos nossos que no meio da batalha aí tá ferido, tá machucado, e que a gente possa estender a mão para esses companheiros aí que necessitam tanto de Deus como a gente também necessita. É uma frase, se eu não me engano, de Spurgeon, né, que as pessoas, as ovelhas, melhor dizendo, podem até se sujar na lama do pecado, mas só os porcos gostam de rolar nela, né? Então é uma realidade. As ovelhas podem até se sujar na lama do pecado, mas só os porcos gostam da lama mesmo e preferem ficar rolando lá. Uma das coisas que eu acho mais interessante na graça de Deus é o quanto há um contraste entre a realidade da graça e a realidade da religiosidade no nosso meio. Porque assim, aquilo que a gente falou, se eu disser assim, ó, fulano caiu, a primeira coisa que todo mundo vai pensar é um pecado sexual. A primeira coisa que todo mundo vai pensar. Ninguém vai pensar que ele roubou alguma coisa, ninguém vai pensar que ele defraudou alguém, ninguém vai pensar que ele conscientemente, intencionalmente, com malícia mesmo passou um cheque sem fundo. Ninguém vai pensar nessas coisas. Todo mundo vai pensar em pecado sexual, né? Porque assim, parece que no nosso meio o pecado que merece uma atenção maior é só o pecado sexual. Porque que mentiu, ó, o pastor Cristiano falando aí, que mentiu. Então assim, e quase não acontece, né? Mentira, quase não tem panelinha no meio cristão, quase não tem, né? Separação entre ricos e pobres, isso aí não é pecado nenhum, né? Duas coisas que eu quero falar sobre isso. Coloca-se tanto terrorismo, muitas vezes, principalmente em cultos de Santa Ceia, com muitas mensagens. Olha, se você estiver em pecado, você vai simplesmente ser condenado nisso e tal, quando na verdade nem se observa o que Paulo está querendo dizer. Né? Vamos pegar o texto da ceia, o que Paulo fala. Olha, vocês de Corinto, capítulo 11 todo, não é só o texto da ceia, só os versículos da ceia. Né? Tem um contexto. Só aquele contexto. Exatamente, pega só 3 versículos e esquece do resto. O que Paulo está falando assim, olha, o que eu ouço de vocês? Quando vocês se reúnem é para pior, não é para melhor. Porque quando vocês se reúnem, os ricos levam a mesa, a despensa inteira e colocam na mesa, é pão para todo lado, é vinho para todo lado, e tem gente que até fica bêbado de tanto beber na ceia. É isso que Paulo está falando, é a realidade da igreja de Corinto. E os pobres ficam isolados lá no canto e às vezes não tem nada para comer e vocês nem dividem. Aí Paulo está falando assim, o que é isso que vocês estão fazendo com o cerimonial da ceia, e que discernimento de corpo de Cristo é esse que vocês têm de agir dessa forma? Então ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Tem que haver um autoexaminar para depois você participar. Né? Por quê? Porque qual a importância disso? Porque Paulo fala que quem julga a si mesmo não é condenado pelo Senhor. Porque o crente mesmo, nascido de novo, quando ele peca, ele sabe que ele pecou.
né? Ele sabe que ele pecou. Ele tem a mente de Cristo. Ele sabe que ele fez errado. Ele sabe que ele pecou. Então a gente se arrepende disso, se examina, há um arrependimento disso. Aí Paulo fala, então vai lá e participe. Então esse é um ponto do terrorismo que há em cima. É lógico que isso não é para cínicos, para gente que não quer se afastar do pecado, para gente que vive na prática e diz ninguém manda em mim, ninguém paga minhas contas e eu estou aqui para fazer isso mesmo. Quer participar da ceia, participe, vai trazer condenação para si mesmo, né? Mas o que Paulo está falando é mais embaixo, é da desunião como corpo de Cristo, que isso afeta. Por quê? Aí Paulo diz, por causa disso, tem muitos fracos, doentes, não poucos que dormem no meio de vocês, né? Exatamente por não se ter, de repente, alguém como comunhão no corpo para confessar os pecados, para, de repente, contar aquilo que está acontecendo, para buscar ajuda para alguém, né? Porque há uma divisão, há uma separação. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto que eu queria falar acerca disso tudo é sobre o termo cair da graça. Porque muita gente fala assim, ó, fulano caiu da graça. Né? Mas, biblicamente, isso é uma tradição. Quando se fala que fulano caiu da graça, novamente, se lembra de pecado sexual. Né? Então, assim, isso é uma tradição que tem no nosso meio de ser só sobre isso. Mas a única vez, a única, que existe o termo, que você vê a menção do termo cair da graça na Bíblia, foi Paulo falando aos Gálatas. A única. E o que Paulo estava falando aos Gálatas, ele dedicou a carta toda aos Gálatas para falar, vocês que se justificam pela lei, conhecendo a liberdade do Evangelho, conhecendo a graça de Deus, conhecendo que a porta da prisão está aberta e vocês preferem ficar na prisão, né, se justificando pelas obras, intermédio das obras da lei, observância disso e daquilo, vocês têm descaído da graça, ou seja, da graça têm descaído. Então, assim, nós podemos cair, mas nós caímos nesse caminho da graça, que é um favor imerecido, que Deus nos levanta mediante o nosso arrependimento, mas jamais vamos cair da graça, a não ser que a gente se apostate da fé. A fé. Né? Aí já é um outro aspecto, mas é uma questão de você simplesmente entender a graça de Deus, o nosso pecado e o perdão, e a aplicação disso que ele está sempre disposto a nos levantar. Agora, eu já falei demais aí, pode falar, pelo amor de Deus. Rapaz, estamos quase encerrando aqui já, mas eu quero deixar uma palavra para todo mundo que está ferido aí, machucado, que esse evangelho genuíno que Cristo nos apresentou, ele serve para isso, para quando se há uma queda, se levantar novamente. Para quando se há uma ferida, essa ferida ser sarada. Então, para você que está tão distante, né, desse evangelho, não dos olhos de Cristo, mas distante dessa comunhão, da presença do Espírito Santo, está tão distante da casa de Deus, é tempo de você retornar para a casa do Senhor. Amém. É tempo de você se voltar, porque Cristo ainda continua de braços abertos. Essas pessoas que estão feridas aí, que caíram, sim, Cristo está disposto a levantar, basta a gente tomar atitude e querer se levantar de novo. É bem difícil, porque eu comecei a ir para a igreja e passei por um período de 5 a 6 anos dentro da igreja, depois eu me afastei, fiquei 5 anos afastado e retornei em 2011. E eu sei o quão difícil é a gente voltar para a igreja. Parece que o primeiro dia que eu entrei no culto, parece que todo mundo estava me olhando e, tipo, me acusando só de olhar. Eu já sentia, parece que aquela acusação. Mas como a gente estava dizendo na live, quando a gente está olhando para Cristo, Ele vai novamente restaurando a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Então, o meu pedido a Cristo nessa tarde é que Ele te levante novamente, que restaure as suas forças. É bem difícil quando a gente cai, mas não podemos continuar caídos, a gente tem que se levantar, a gente precisa levantar. Amém. Porque tem pessoas ao nosso redor que está nos olhando e a pessoa confiava tanto na gente, olhava e dizia assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Então tem pessoas que estão esperando o seu retorno, estão esperando você se levantar de novo. Talvez a tua casa está esperando você se levantar novamente. A tua família está esperando a tua posição novamente. Então se levante. Eu fico
comovido aqui nessa tarde, porque eu sei o quão difícil é retornar para a igreja, quão difícil é retornar para os caminhos. Mas esse caminho ainda está aberto para a gente tem a oportunidade ainda, a porta não se fechou, a porta está aberta, Cristo está nos esperando, Cristo está esperando você, esperando a tua casa, e que você seja o alicerce, que você seja a coluna para a tua casa, para você vencer e essa presença ser derramada novamente sobre a tua vida. Eu sei que há infinitas igrejas, há N igrejas, e cada pessoa tem uma atitude, um comportamento quando uma pessoa cai, quando uma pessoa desliza. Mas nós sabemos que quando essa pessoa ela se arrepende de coração, Cristo perdoa ela instantaneamente. Quando a pessoa reconhece o seu pecado, ele já é perdoado. Temos que passar por um período aí a qual leis humanas determina, mas que esse período seja um período de restabelecer a sua comunhão com Cristo, o seu alicerce com o Senhor e essa intimidade tão pura, linda e perfeita que é com o Espírito Santo. E é isso que o Luiz disse. Volte, né? Tem solução, tem esperança, tem restauração para a sua vida. O que importa é você estar no centro da roda do oleiro, ainda nas mãos dele. O vaso pode ter se estragado, mas o desejo de permanecer no centro da roda do oleiro é que faz com que as mãos do oleiro trabalhem na sua vida e tornem fazer um outro vaso. Eu me lembro de uma ministração que eu estava fazendo uns dias atrás, para encerrar, e entrou no meio da ministração um homem ali, as vestes parecia que ele estava vindo do trabalho, né? E ele interrompeu a ministração diante da palavra, ele ouviu um pouco, depois ele interrompeu, e eu estava falando exatamente de pessoas que o diabo aprisionou, né, como se tivesse colocado dentro de uma gaiola. Eu usei a questão do pessoal que estava no exílio da Babilônia, né? E é como se eles estivessem presos ali pelo inimigo e sendo zombados e tudo. Ele chegou perto do púlpito, ele interrompeu a ministração e ele disse assim: olha para mim, você consegue ver aqui um obreiro de Deus? Eu olhei para ele e fiquei meio que sem reação, tipo, eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Aí ele tirou a carteira assim do bolso, colocou assim em cima do púlpito e falou: pode olhar aí, eu era obreiro de Deus. Eu era um obreiro na casa de Deus, eu fazia a obra de Deus. Você consegue olhar para mim hoje e ver que eu fazia isso? Ele falou: pode pesquisar, pode ver. Ele falou assim: só que sabe o que aconteceu comigo? Eu caí. Ele falou assim: eu queria que você orasse por mim. A gente parou o culto e a gente foi orando por ele. E a dor que aquele homem estava sentindo é uma dor que eu conheço bem. Ele dobrou os joelhos na frente do púlpito e ele começava a fazer um gesto assim na cabeça dele e do peito dele, como se ele estivesse tentando tirar alguma coisa de dentro dele, sabe? E a gente orando por ele lá, e foi uma experiência muito marcante. Ele se levantou, agradeceu. Eu acho que ele era até conhecido de algum dos irmãos, eu não sei. Morava ali, cidade pequena. E ouviu mais um pouco, depois ele acabou indo embora antes que o culto mesmo terminasse. E assim, quantas pessoas estão nessa situação? Eu não quis nem pegar a carteira dele, lógico que eu não ia fazer isso por uma questão ética, mas também por medo de abrir e ver a carteirinha da igreja que ele pertencia, sabe? E às vezes pode ser algo que eu conhecia muito bem de perto. Então, assim, por essas e outras, eu também, além da questão ética e moral, eu não quis nem abrir a carteira de ver nada ali. Mas quantas pessoas estão nessa situação? E há esperança, há restauração. Quantas Então, pessoas carregam esse peso, Robert, e sim. já não consegue abrir o coração e deixar isso sair de dentro dele? Porque é difícil cair, é difícil quando você cai e você está num meio litúrgico e de repente você quer se levantar. Parece que de vez de as pessoas estenderem as mãos para você, vem os pés e acabam te empurrando mais para baixo. Exatamente. Então é uma dor muito grande que as pessoas sentem. Eu caí, você já passou a afronta sobre a tua vida e você sabe como é difícil você querer se levantar, você querer tomar uma posição, e parece que tem pessoas que torcem contra tudo isso aí que você está querendo viver novamente. Porque, querendo ou não, essas pessoas
elas querem viver novamente, elas querem novamente entrar dentro da igreja e sentir aquela comunhão, ter aquela paz dentro de si, dentro do seu interior, de voltar para tua casa se regozijando, mas infelizmente a gente tem passado por um período em que é mais fácil a gente afastar as pessoas, em distanciar as pessoas da casa de Deus do que aproximar elas. Eu não falo isso de pessoas que estão lá fora, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que têm as suas dificuldades, têm as suas limitações. E a gente, talvez porque a gente consegue caminhar um pouquinho mais rápido do que a pessoa, a gente começa a olhar e apontar e a dizer que a pessoa não serve para andar com a gente, que a pessoa não serve para andar conosco. Nunca foi crente? É quase uma troca de figurinhas hoje que se tem, né? Então isso dói muito, isso machuca muito as pessoas dentro da gente, mas graças a Deus que, como eu disse, Cristo quando olha, ele olha como igreja, né? E na casa de Deus ninguém é inútil, a gente tá ali para fazer a obra junto, estender a mão e vivenciar. Eu tô vendo aqui de novo que o pastor Cristiano entrou novamente. Eu conheci o pastor Cristiano há pouco tempo, né? E eu quero deixar um abração para ele aqui, que se tornou um grande amigo, um grande companheiro. E ele pregou em um culto que eu estava, e aquele culto lá foi algo muito importante na minha vida. Foi um culto que eu tenho certeza que você já subiu em altar assim, já que você sobe para ministrar e você fala assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui em cima. Porque a gente sobe, é interessante as pessoas que estão nos ouvindo, porque talvez olhe pra gente e fala, poxa, o camarada vai em frente mesmo, o camarada anda, ele caminha. Mas só Deus sabe, quando a gente sobe em um púlpito, o peso que a gente carrega, os traumas que a gente venceu na vida, as feridas que tem na nossa alma. Então, é gostoso você estar no púlpito, você anunciar a palavra de Deus, mas a gente traz muita ferida, sabe? A gente traz muita palavra que machucou a gente, mas eu agradeço a Deus dele estar nos sustentando até hoje. Ele está sustentando a minha vida, a tua vida. Pode falar, parceiro. Eu quero fazer uma denúncia aqui acerca do nosso sistema que a gente vive. Eu não sei se vocês, que tá assistindo a gente aqui, Luiz, se você concorda também, mas parece que no nosso meio é muito mais fácil alguém que cai, né, se desviar e depois ele volta, e parece que é muito mais fácil do que alguém que está dentro da igreja tentando consertar um erro. Entende? Porque assim, a pessoa se desvia, ninguém quer saber depois o que ela fez, com quantas pessoas ela saiu, que tipo de droga ela usou. Né? A gente faz um culto do amigo, a pessoa volta para Jesus, a gente fica feliz, abraça ela, daqui a um mês ela está contando testemunho no púlpito. Essa é a realidade. É assim mesmo. Né? E aqueles que querem consertar os seus erros dentro da igreja são pisados, são ignorados. Né? As pessoas falam, mas é um sem vergonha, isso e aquilo. E aí querem a ficha completa do que aconteceu. Né? Então, assim, parece que é muito mais fácil a pessoa se desviar e depois ela volta e fica tudo bem. Mas em nome de Jesus, é isso que a gente vai, pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e deixando Deus usar a nossa vida, desconstruir. Amém. Porque a pessoa está dentro da casa do Pai, ela não precisa sair para consertar um erro, ela quer consertar dentro da casa do Pai. Um dia eu ouvi algo de um pastor Francisco Delgado, do Ministério de Santos, Assembleia de Deus Ministério de Santos. Ele é um paizão meu, do Joelson e tal, e ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, nós somos juízes de toga branca. Quando uma pessoa vem para nós pedindo perdão, a gente tem que perdoar no ato, porque nós somos chamados a perdoar. Então, assim, é isso que eu queria falar para finalizar. E faça aí, meu mano, as suas considerações e ora por nós, em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. O pedido é que você abra o teu coração, deixa Deus trabalhar. E tem gente ruim, vou ser sincero, como você diz aí, tem muita gente ruim no nosso meio, mas tem muita gente boa também. Tem gente que está torcendo pela gente, torcendo para as pessoas se levantarem, para as pessoas continuar caminhando. A gente ainda encontra amigos, a gente ainda encontra parceiros que
estão de mão dada com a gente passa a luta, passa a dificuldade, e essas pessoas estão do lado dizendo, ó, eu vou chegar e você chega também, né? É. O evangelho não é uma troca de alguém correndo um na frente do outro, não, vamos andar junto, a gente vai caminhar junto. A gente poderia entender algo simples do evangelho, que quando alguém cai ou alguém sai da igreja, quem está perdendo é o reino. O reino acaba perdendo. Exatamente. Mas hoje a gente já não vê mais isso, né? Tanto ministerialmente, há uma briga, há um confronto de se tu é daquela, tu não pode vir naquela, e tu não pode ir naquela. E Cristo nos ensinou algo totalmente diferente. Cristo nos apresentou o reino. Amém. Cristo nos apresentou uma palavra, um só céu, uma só salvação. E era bom se a gente pudesse entender, mas também viver isso. Viver essa proposta que Cristo nos ofereceu de um ajudar o outro. O que está faltando muito hoje, Roberts, na nossa vida, é não só levar um título de bom samaritano, mas ter o azeite e o vinho na nossa mão. Bom samaritano, ele não é apenas um título. Ele faz uma ação. Aproveitar que a gente tem mais um pouquinho de minuto, aguenta eu aí. Fala à vontade. Mas ele não vem, o bom samaritano, ele não vem apenas com um título, ele vem com uma ação sobre a vida da pessoa. E é o que falta a gente isso, não apenas ter um título, mas ter ações. E essa ação é derramar vinho e derramar azeite na vida das pessoas. Essa é a ação do bom samaritano. Essa é a ação que eu acho que a igreja deveria tomar nos dias de hoje. Né? Apresentar, né, esse levanta e anda que a igreja tanto está precisando aí. Tantas pessoas caídas aí. É uma questão de até contra tudo e contra todos, né, Luiz? Porque o samaritano, ele enfrentou preconceitos religiosos, cerimoniais, né? Então, para levantar alguém, ele teve que enfrentar tudo e todos. E vários aspectos aí. Às vezes a gente não quer se contaminar com o que o outro está passando, né? E deixa de estender a mão, de ajudar, de participar. O que vão pensar de mim? Ué, nosso Senhor tinha o apelido de amigo de prostitutas e pecadores, de publicanos. Chamavam ele de beberrão e de glutão. Né? Só andava com gente marginalizada. Entra na casa de Zaqueu e o povão falando, mas tu vai entrar nessa casa aí? Mas ele foi chamado para exatamente. Ele veio para isso, é isso que a gente não consegue entender. Ele veio para isso. Ele veio para entrar nessa casa. Ele veio para mudar essa vida, essa pessoa. Ele veio para isso aí. E às vezes, em nome de uma boa reputação, a gente deixa de cumprir o evangelho, de ser quem a gente precisa ser, né? Em nome do que vão pensar. Em todas as atitudes da nossa vida, a gente corre esse risco de deixar Cristo de lado e o que ele faria em nome de uma boa reputação, de um status que a gente julgue que tenha. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida mesmo. Algo que você falou eu pelo menos vou encerrar minha parte aqui, apresentou apenas um Cristo, apresentou apenas uma graça, mas essa graça é multiforme, e apresentou apenas uma salvação. É o que falta a gente entender, esse significado de tudo isso aqui. Existe um Cristo, existe um Evangelho, e a forma que Deus trabalha é de forma diferente na vida das pessoas. Mas o que falta na nossa vida é se estender a mão aí para ajudar tantas pessoas e nos ajudar, né? Ajudar a gente mesmo, a gente de púlpito, nos ajudar. A gente de púlpito se estender as mãos. Quando o púlpito se dá a mão, toda a igreja está sendo fortalecida, toda a igreja é apoiada, há um sustentáculo acima de tudo isso aí, na base da palavra de Cristo. Eu fico feliz nessa tarde por poder participar desse convite seu aí, e tamo junto. Precisar da gente, a gente tá junto em tudo aí pra gente vencer, em nome de Jesus. Eu sei que eu posso contar com você. É muito bom poder saber disso. É muito bom saber disso. E eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Foi uma coisa tão natural, tão de Deus, né? Foi tão boa isso. E a conversa fluindo aqui também. Muito bom. Eu louvo a Deus por essa tarde e eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas. Pode falar. Amém. Em nome de Jesus,
Eu acredito nisso mesmo. É interessante que a gente nem fez roteiro, né? A gente pensou em É. alguma coisa e depois foi deixando Deus Sim. trabalhar, e eu creio que Deus trabalhou aí nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Luiz. Que Deus continue te Eu, abençoando, prosperando seu ministério, sua família. Deus amém. abençoe a Valéria, o Pietro também, o Profetinha. É, Deus profeta. continue abençoando poderosamente. Minha gratidão Amém. às pessoas que nos acompanharam aí também. Você poderia fazer uma oração por nós? Opa, vamos estar orando e agradecer também a todos aí que compartilhou aí, a gente postou o nosso cartaz aí Sim, sim. para participar dessa live aí, foi muito bom. Espero que venha mais aí. Amém. E agradecer a você por ter dado a permissão da gente entrar na tua casa, no seu lar aí, no meio da sua família, para trazer uma palavra da parte de Deus. E É vamos orar verdade. nesse momento, né? Amém. Eterno e soberano Pai, Pai amado querido, nessa tarde eu quero agradecer ao Senhor por esse Sim. momento, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, por manifestar, acredito assim, a sua glória, o seu poder e o teu Espírito sobre as nossas vidas, através dessa live, Senhor. Eu acredito que vidas vão se encontrar novamente com o Senhor, vão retornar para o caminho. Eu creio que essa palavra que a gente deixou aqui ministrada ao coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, farão bênção para a vida delas, farão bênção para a vida deles. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade, nessa Sim, tarde, de Deus. mais uma vez poder falar da tua palavra, poder falar do seu trabalhar, do seu agir na nossa vida. Eu lhe peço para essas pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que Alcance, talvez a Deus, pelo nossa teu poder. mão não consiga ajudá-la, mas Em a sua nome de mão, Senhor, Jesus. é uma mão que levanta, a sua mão é uma Sim. mão que restaura, a tua mão é aquela que faz o vaso novamente. E esse é o Aleluia. pedido da nossa oração. Levanta essas pessoas. Tem tanta gente caída, tanta gente ferida, tanta gente que Isso. foi machucado, estão machucados. Como a gente passou por vários momentos no nosso ministério de dificuldade, de aflição, de feridas. Mas nós estamos aqui porque essas feridas foram saradas, ó Senhor. E o nosso pedido nessa tarde é: sara, em nome de Em Jesus, nome de essas vidas. Jesus. Em nome Sara de esse povo, Jesus. ó Pai. A igreja foi chamada para vencer, para estender a mão, para ser amiga, Pai. Não estamos aqui para julgar e nem para apontar, estamos aqui para ajudar. Deus, que esse evangelho pleno e genuíno que o Senhor colocou na nossa frente, no nosso coração, alcance essas vidas. Em nome de Jesus, eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. E você que está caído, meu amigo, é Em tempo de nome de Jesus. levantar, é tempo de se reerguer, já ficou muito tempo caído, já ficou muito tempo prostrado. É É tempo de verdade. se levantar, porque a obra de Deus ainda conta contigo. Há Aleluia. uma igreja que conta com você. Cristo ainda conta. Então precisa se levantar, precisa se erguer em nome de Jesus Cristo. Se levanta em nome de Jesus.